Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Segue a gente também lá no Instagram, dá essa moral, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E olha, galera, vamos entrar aí nessa maluquice aí que é o Campeonato Carioca. Ou melhor, tá tão confuso, são 11h30 da noite a hora que eu tô gravando esse vídeo agora. Nós tivemos aí o decreto do prefeito ali dizendo que o jogo estava suspenso, o campeonato até o dia 25. Depois tivemos a possibilidade do jogo ir a Saquarema. Depois o jogo foi mantido para São Januário. Depois a Globo anunciou que não ia transmitir o jogo. E por fim a Ferdi, já quase 10 horas da noite, confirmou que o jogo estava adiado para quarta-feira, 9h30 da noite. Eu não vou comentar, tá definido, tá não sei o que, porque toda hora muda, daqui a pouco eu vou deixar vocês confusos. Então eu vou fazer o seguinte, teve uma declaração, um trecho ali muito importante que o candidato à presidência do Vasco, Luiz Manuel Fernandes, ele deu um depoimento muito forte e explicou nos mínimos detalhes aí o que está acontecendo nos bastidores. Essa questão aí toda que vocês estão vendo aí da ida do Flamengo e do Vasco em Brasília, depois a briga, anteriormente já tinha a briga do Flamengo com a Globo. Lembra que saiu uma MP essa semana agora aí para liberar os clubes a vender as suas transmissões, poder transmitir nas suas TVs oficiais no YouTube ali ou em outras plataformas? Ficou esquisito. Para quem não entende muito bem a diferença de MP e de lei, né? Lei é aquela coisa ali definida já, tem que passar todo um trâmite, né? Lá no Senado, na Câmara, tudo bonitinho, ser votada e tal, várias pautas, acaba tendo emendas para se chegar numa lei. Isso leva-se às vezes até anos. E a MP não, é uma medida provisória, é aquela coisa que você faz e pum, e já tá valendo. E surgiu justamente no momento onde o Flamengo brigava com a Globo e não está transmitindo os seus jogos. E curiosamente, né, o Flamengo está fechando um contrato agora aí com a Amazon, né, e a Amazon transmite jogos também. E aí surge uma MP, né, que libera aí os clubes transmitirem. Toda vez que você vê uma bondade muito boa assim, você fica ligado que tem uma sacanagem por trás. Alguém me falou isso uma vez e por esse caso pode ser que esteja valendo. E muita coisa esquisita. Fica com o Luiz Manuel Fernandes aí. Lamento muito que o Vasco tenha se colocado em posição servil atrás do Flamengo na promoção dessa retomada do Campeonato Carioca, porque é uma retomada que não se justifica, em primeiro lugar, por razões humanitárias e também não se justifica por razões esportivas. O único clube que se beneficia com a retomada do campeonato é precisamente o Flamengo. Mas o tema central que eu quero abordar hoje nesse vídeo é outro. Diz respeito à medida provisória que foi emitida pelo governo federal, alterando as normas sobre os direitos de transmissão de jogos esportivos. É uma medida provisória talhada para atender os interesses comerciais do Flamengo. E eu queria falar um pouco sobre essa questão. Em primeiro lugar, é importante retomar o fato de que, até 2012, predominava um acordo sobre as cotas de direitos de transmissão na televisão, negociada pelo Grupo dos 13. Nos termos desse acordo, o Vasco, junto com o Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, recebiam a mesma cota de televisão, negociada pelo Grupo dos 13. Na negociação do contrato que viria a substituir esse contrato negociado pelo Grupo dos 13, a Rede Globo se articulou com o Flamengo e com o Corinthians para implodir o sistema de cotas negociado pelo Grupo dos 13 e introduzir cotas diferenciadas por clubes, beneficiando claramente
o Flamengo e o Corinthians. É um modelo que, à época, os críticos chamaram de espanholização do futebol brasileiro. Lamentavelmente, o Vasco, prejudicado pelo novo arranjo, foi protagonista da sua adoção. Eu me lembro que em reuniões do Conselho Deliberativo, o então presidente Roberto Dinamite celebrava esse acordo, dizendo que o Vasco havia aumentado a sua cota de televisão. Mas, no terreno da disputa esportiva, o que interessa não é o aumento isolado de um clube, é a sua posição relativa em relação aos seus concorrentes. Então não adiantava o Vasco ter dobrado a sua receita de televisão se, no mesmo processo, o nosso principal rival quadruplicava a sua receita de televisão. O resultado final foi que o Vasco, no novo contrato, passou a receber metade da cota do Flamengo na transmissão de jogos de futebol. Então, claramente, foi um acerto contrário aos interesses do Vasco, um acerto lesa Vasco, em que o Vasco entrou cumprindo um triste papel subserviente ao Flamengo e à Rede Globo na ocasião, e um papel que eu diria de autêntico pateta. Até acho que o presidente do clube à época, Roberto Dinamite, não cometeria o mesmo erro como jogador. Imagina o Vasco enfrentando o Flamengo na final de um campeonato e aceitando um acordo em que o Vasco teria direito a marcar 2 gols e o Flamengo teria direito a marcar 4 gols. Evidentemente é uma simetria de condições de disputa que o Vasco nunca poderia ter aceito. E isso nós estamos pagando o preço desse acordo até hoje. Foi ele que abriu o caminho para essa brutal disparidade na captação de receitas que hoje existe entre nós, infelizmente, e o nosso principal rival. Na negociação do novo contrato de transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, que começou a vigorar em 2019, houve uma redução parcial dessa concentração estabelecida no contrato anterior. O novo contrato ele estabeleceu 3 fatias, né, de distribuição das cotas de transmissão de jogos. Né? Uma primeira fatia distribuída de 1/3 dos valores, distribuída por igual entre todos os clubes participantes. Uma segunda fatia que era distribuída conforme a imagem de cada clube era projetada em jogos televisionados na TV aberta. A TV fechada tinha um outro tratamento. Essa fatia claramente nos beneficiava, já que o Vasco é um clube com torcida nacional, é um clube de perfil nacional e não regional. E uma terceira fatia, também de 1/3, que era distribuída conforme a colocação do time no campeonato. Quer dizer, era uma expressão do desempenho esportivo do time no campeonato. Esse desenho, que revertia parcialmente a concentração do contrato anterior, nunca foi aceito pelo Flamengo. O Flamengo sempre insistiu em manobrar e pressionar para voltar a ter uma distribuição menos igualitária, mais concentrada, que lhe beneficiasse financeira e tecnicamente nas competições. Por esse mesmo motivo, ele não fechou o acordo relativo à transmissão dos jogos do Campeonato Carioca desse ano. E essa não assinatura deixou os jogos do Flamengo sem transmissão no campeonato. Sabemos que o Flamengo já negociou um acordo de transmissão com uma empresa concorrente, isso é veiculado pela imprensa, com a Amazon Prime, mas que dependia de uma mudança legal para poder fechar o contrato que já tinha negociado. E essa medida provisória agora lançada pelo governo federal vem atender diretamente os interesses comerciais imediatos do Flamengo, já nessa fase final do Campeonato Carioca de 2020, possibilitando que nos jogos em que ele for mandante, ele possa comercializar
fora do acordo estabelecido com os demais clubes, com a Federação do Rio de Janeiro, possa comercializar a transmissão desses jogos. Então, essa medida provisória, lançada pelo governo federal, é uma medida provisória que atende de imediato os interesses comerciais do Flamengo. Busca viabilizar um acordo já preparado pelo Flamengo para comercializar a transmissão dos seus jogos no Campeonato Carioca. E aqui chama a atenção, por que uma medida provisória? Para tratar da mudança da Lei Pelé no que concerne direitos de transmissão de jogos, né? Por que não um projeto de lei? A resposta é clara, porque o projeto de lei demandaria tempo de discussão. E essa medida provisória foi imposta unilateralmente, causando surpresa no mundo esportivo, no mundo político, no mundo mediático, ao ser imposta sem qualquer discussão, sem qualquer necessidade emergencial, sem qualquer urgência que justificasse a adoção do formato medida provisória. Poderia ser um projeto de lei em torno do qual poderia haver ampla discussão e consulta aos interessados pelo Congresso Nacional. Então, estranha essa adoção do formato de medida provisória para ter efeito imediato, sem qualquer discussão. Mas o mais grave dessa medida, e que também coloca em questão a sua legalidade e a sua constitucionalidade, é o seu impacto não só imediato, mas a curto, médio e longo prazo. Porque o que a medida propõe é que o clube mandante tenha direito de usar a imagem em qualquer jogo do seu adversário com um esquema de comercialização própria. Ou seja, ao invés de incluir o contrato de transmissão num acordo coletivo de todos os clubes envolvidos, e para o exercício do qual é necessária uma concordância dos dois clubes envolvidos numa partida, ela permite negociação individual a partir da posição de mandante da partida. Então, com isso, o que passa a valer é a lei do mais forte, e não a regulação equilibrada dos direitos de transmissão. Quer dizer, isso inviabiliza qualquer tentativa de normatização da distribuição de direitos de transmissão, preocupados com o fair play financeiro da disputa esportiva ou preocupados com a promoção e defesa de maior equilíbrio entre as equipes que participam de uma competição e de um torneio. Então, esse é o lado mais grave da medida provisória aprovada. Ela vai na contramão de uma regulação que pudesse preservar a competitividade esportiva a partir da distribuição dos direitos de transmissão. Evidentemente, se predomina a negociação individual, vai predominar a lei dos mais fortes. E isso é negativo para o esporte como um todo. É negativo na nossa relação com o nosso principal rival, para o Vasco, mas é negativo para o esporte como um todo. A experiência internacional já mostra que competições muito concentradas em termos de capacidade de investimento e, portanto, capacidade técnica, tendem, com o tempo, a perder interesse, engajamento e adesão. Então, esse não é um investimento na sustentabilidade econômica e esportiva do esporte em geral, né? E do futebol em particular, das várias modalidades esportivas em geral, mas do futebol em particular. É um caminho de enfraquecimento do esporte nacional e que nos atinge diretamente como clube concorrente, rival do principal beneficiado pela adoção dessa medida, que é o Flamengo. Eu queria saber, irmão vascaíno, irmã vascaína, se você aceita que o Flamengo comercialize por conta própria a imagem do Vasco em jogos que ele disputar conosco na condição de mandante. Eu não quero dar esse poder ao Flamengo, de poder comercializar
a imagem do Vasco em benefício deles. Então, eu acho que aqui está em jogo não só o interesse comercial imediato que é atendido por essa medida provisória, mas uma visão mais ampla sobre um ambiente esportivo em que o nosso Vasco possa ser competitivo e o esporte como um todo se valorize, tanto economicamente quanto tecnicamente, no Brasil. É isso que está envolvido, é isso que está em jogo na medida provisória que foi encaminhada ao Congresso pelo governo federal. Então não se trata aqui de um conflito com os atuais detentores dos direitos de transmissão de jogos pela televisão, que é a Rede Globo. Trata-se de uma mudança legal que afeta todo e qualquer contrato a ser negociado daqui para frente, com qualquer instituição parceira que tenha interesse em fazer a transmissão. Ou seja, ela deixará de ser uma negociação que implica algum tipo de negociação coletiva ou de acordo coletivo e passa a predominar a lei do mais forte e a negociação individual. Isso é altamente prejudicial ao Vasco, altamente prejudicial ao esporte brasileiro. E lamento, uma vez mais, que a posição da diretoria do Vasco nessa matéria tenha sido a de protagonizar como figura menor, como figura subserviente e servil, um movimento que só beneficia o nosso maior rival e que só aprofunda uma simetria de captação de receitas que nos coloca em posição de inferioridade técnica, de inferioridade na competição. Então, irmão vascaíno e irmã vascaína, eu acho que a torcida do Vasco, em relação a essa matéria, só pode ter uma posição: exigir a imediata revogação dessa medida provisória, que é uma autêntica medida provisória Pro-Fla, MP Pro-Fla. Para usar uma linguagem de torcedor, é uma MP Pro-Urubu. É uma MP que só serve para atender os interesses comerciais de curto prazo e os interesses comerciais de médio e longo prazo do nosso principal rival. Temos que nos mobilizar com toda a força da nossa torcida para garantir que o Congresso revogue o quanto antes essa medida provisória. Bom, rapaziada, então é isso, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e a resenha continua aqui nos comentários. Diga aí o que vocês acharam de toda essa situação, o que está rolando para vocês, na opinião de vocês. Vocês concordam com o Luiz Manuel Fernandes? Acha que foi viagem da parte dele, tem nada a ver? Ou ele tá atacando só o presidente, tá inventando umas histórias malucas? Eu acho que a história dele tem um caminho bem traçado ali. Eu acho que pelo menos tem lógica, né? Se de fato é o que tá acontecendo, eu não tenho como cravar aqui, mas que tem lógica ali de raciocínio, tem. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, digo em volta. Vasco, tamo junto.